Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do Observadores. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre cirurgia plástica, chamada medicina estética. E o nosso convidado é o cirurgião plástico Antônio Márcio Nunes Alves. Bom dia, doutor Antônio Márcio. Bom dia telespectadores. E para nos ajudar nessa entrevista, a nossa colega jornalista Jaqueline Chagas, da equipe do jornal Correio. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão em casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Alberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco. De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje recebendo aqui o nosso amigo Antônio Márcio, que é um dos cirurgiões plásticos residentes aqui em Marabá e é uma das referências aqui no setor, faz parte aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é isso, doutor? Correto. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrick. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. A Jaqueline é jornalista aqui da casa, vocês já estão acostumados com o rosto dela, também quem faz as chamadas aí diárias do jornal Correio e já nos ajudou em outras oportunidades e veio também para nos auxiliar nos questionamentos aqui o doutor Antônio Márcio. Bem-vindo, Jaqueline. Obrigada, Patrick. Bom dia de novo a todos que estão em casa. E é bem interessante falar sobre cirurgia plástica, várias curiosidades. A intenção de convidar a Jaqueline também, ela é uma aficionada por isso também, por vida saudável e tudo mais. E até é blogueira também. Então, aspirante a blogueira. Vídeo blogueira, então a gente trouxe ela para nos ajudar nesse bate-papo. Primeiro, nós colocamos aí como tema do programa a cirurgia plástica e medicina estética. Eu sei, obviamente, que são coisas diferentes, mas eu fiz questão de colocar isso no tema, até para que também o senhor estabeleça até onde uma vai e a outra, né? Porque nós estamos aí numa espécie de boom de clínicas de estética e etc e tal. Então nós vamos pedir também a sua opinião sobre como que está esse mercado aí e quais os cuidados que as pessoas devem ter na hora de escolher profissionais e de trabalhar cada uma das situações. Vamos começar logo pelo o que o senhor é mais entendido, que é realmente a cirurgia plástica. E eu queria que o senhor dissesse que nível que nós estamos aqui em Marabá e que tipos de cirurgias, procedimentos nós estamos aptos a fazer hoje aqui em Marabá. Bom, em primeiro lugar, gostaria de esclarecer a primeira pergunta que tu fizeste. A cirurgia plástica, ela se divide em dois grandes ramos, a estética, que é a cirurgia vamos dizer, de beleza, de embelezamento, e a cirurgia reparadora, que é a cirurgia de reparo de uma função perdida, seja por um acidente ou uma doença, né? O termo medicina estética é um termo muito utilizado, porém ele ainda não é completamente aceito como especialidade, né? Mas assim, sem criar muita controvérsia no assunto, ela vai acabar se dividindo entre estética e reparadora. Em relação à cirurgia que você perguntou, quais as cirurgias que estamos aptos a fazer aqui em Marabá? Bem, cirurgias estéticas quase todas, né? Cirurgias de face, mamas, abdômen, vamos lá, cirurgias de pálpebras, orelhas, enfim. Existe uma gama de cirurgias, lipoescultura. Então, hoje em dia, a cidade já conta com suporte, né? Nós temos hospital com UTI. Isso aí vai dar mais uma segurança, para o paciente que vai operar, né? O Hospital Regional acabou de fazer 10 anos, né? Até então nós não tínhamos leito de UTI aqui em Marabá, né? Desde o advento do regional que nós passamos a contar com leitos aqui em Marabá. Correto. Aliás, além do regional que possui leitos de UTI, existe o hospital da rede Unimed particular, né? Que
plano de saúde que também possui. Pois é, mas eu fiz questão de frisar isso para mostrar que o advento do leito de UTI aqui em Marabá, ele é recente, né? Cronologicamente recente, se nós levarmos em conta aí o tempo que a cidade tem de existência. Sim, sim. Eu acho que aqui na região só Marabá, né, que vai possuir hospitais que salvo engano, né? É Paraupebas e Redenção. Eu não sei se Paraupebas conta, mas eu acho que, salvo engano, é só Marabá. Redenção... Por conta do regional também. Conta, lá tem UTI. Uma outra ressalva, né, em relação à cirurgia plástica, né? Existem vários ramos que ela tende a se subdividir, que seriam cirurgia de mão, cirurgia de mama, cirurgia oncoplástica, que junta cirurgia de tumores com a plástica, reconstrução de plástica. Pode estar relacionado também à cirurgia de mamas. Microcirurgia, cirurgia crâniofacial. Então, assim, abrange uma área muito grande, né? Cirurgia de queimados também. Então, a especialidade ela é bastante ampla, né? Aqui em Marabá, quais são as mais procuradas? Assim, tem a nível de estética, né, e a nível de reparadora, né? Cirurgia estética, assim, não vai fugir o que se fala ultimamente, né, que é a cirurgia de lipo e de prótese. Então, essas aí são as campeãs da estética, né? Embora hoje em dia também se procure também muito cirurgia de face, nariz, orelha, panturrilha, de glúteos. A cirurgia reparadora já é uma cirurgia já no âmbito hospitalar, que eu te falei, né, de cirurgia por uma doença, por um acidente. Como aqui tem uma região, ela tem uma característica de muito um fluxo muito grande de motocicletas, né? Acidentes automobilísticos então, são a grande maioria dos atendimentos no hospital regional, principalmente envolvendo motocicletas, né, Jaqueline? A gente, no dia a dia, passa muito por bastante, isso. Correto. Evidencia bastante isso. É isso aí. Então, as cirurgias relacionadas a acidentes, elas são as campeãs lá no hospital regional, né? No caso, o senhor também é cirurgião no regional? Correto. Sim, eu atuo no hospital regional desde o início montei o serviço de cirurgia plástica lá. Doutor, ontem eu estava vendo uma reportagem sobre isso, e são casos que a gente vê cada vez mais no Brasil, aquela questão do tumor que aparece na face, né? Uma criança está com uma papa desse tamanho, né? O rosto inchou completamente devido àquele tumor. Por que isso acontece e o que é feito depois para reparar isso? A gente sabe que é muito vascularizado, né? Isso deve complicar bastante. Então, os tumores de face, assim, eles são muito distintos e são muitos tipos, né? Que às vezes a gente fala, não, é um tumor, é um câncer, surgiu a cura para o câncer. Então, assim, tem que saber que cada célula, ela pode gerar um tipo de tumor. Então, assim, nós possuímos vários tipos de células na pele, vários tipos de células no corpo. Então, assim, existe uma gama muito grande de células e cada uma tem um comportamento, uma natureza distinta. Eu creio que tu estejas falando de tumores que são hemangiomas, que crescem, deformam a face de crianças, né? Então, esses tumores, eles surgem na infância e existem cirurgias e tratamentos, outros tratamentos, quais embolização, tratamentos a nível que o cirurgião plástico pode fazer com parceria com o cirurgião vascular, né? Acredito que num caso como esse envolve várias especialidades, né? O próprio oncologista, o vascular. Sim, se for um tumor, que a gente diz um câncer, um tumor maligno, sim, o oncologista vai lá, retira o tumor, aí chama o cirurgião plástico para fazer o fechamento, né, da melhor maneira possível, que fique mais a reparação com a estética. Você põe numa balança, pesando o risco-benefício. E também o cirurgião vascular atua. Então, assim, isso tem um nome, chama-se trabalho multidisciplinar, né, de multiprofissionais. Então, isso aí é o que se faz hoje em dia e tem-se resultados, né, bem melhores do que antigamente, quando somente um profissional atuava no foco cirúrgico, na doença do paciente. Essa questão da prótese mamária,
é o mais procurado e também é que suscita ainda muitas dúvidas das mulheres. Até a Jaqueline tem um questionamento sobre isso. Por exemplo, eu já pensei em colocar a prótese, né? Eu magrinha, pouco volume. Qual é o perfil das pessoas que mais procuram no consultório? Dos pacientes que procuram colocar a prótese. Bom, aí você quer perguntar para saber se enquadra no teu perfil, né? É curiosidade mesmo, saber qual é o perfil das pessoas que procuram. Não, assim, geralmente os pacientes que procuram colocar prótese, a prótese mamária ela tem uma indicação, que é o aumento da mama. Então, assim, tu serias uma candidata ideal para fazer esse tipo de aumento mamário. Olha aí. Né? já vendendo peixe. Aí tem que, logicamente, tem que avaliar, e não é uma doença colocar, mas é uma cirurgia, tem uma indicação, né? Então, as mais magrinhas que não possuem tecido mamário, pode-se colocar por detrás do músculo, né? As que já possuem algum tecido mamário, já mais abundante, por detrás da glândula. Mas, enfim. São dois tipos, né? Que é a subglandular, que é acima do músculo, correto, que você está falando, e a submuscular. Correto. Fui fazer meu dever de casa. Dizem que a que coloca por debaixo do músculo dói mais, né? Ou não? Não. Ela é mais profunda. Ela é uma cirurgia mais profunda. E talvez tenha um pós-operatório um pouquinho mais doloroso. Mas, assim, existem medicações que são muito boas para o controle da dor hoje em dia, então são raras as queixas que eu tenho de pacientes que de uma ou outra assim que haja uma diferença assim flagrante, né? Geralmente as queixas são as mesmas. Logicamente quem faz uma cirurgia sabe que vai ter um pouquinho de incômodo no pós-operatório, mas nada que impeça. Tem gente que até que coloca que tem que fazer uma preparação, porque tem gente que acaba dando estria nos seios, né? Na hora de colocar. Sim, a prótese ela causa uma expansão tecidual, né? Isso porque ela é indicada para aumento, né? E se ela for um volume muito grande, muito maior do que cabe na mama, né? Ela pode sim causar rotura da derme e causar estrias. Isso aí é uma complicação que ocorre, sobretudo quando a paciente ela quer colocar uma prótese, vamos dizer assim, muito grande para o tamanho da mama. Maior do que ela pode suportar, digamos assim, sim, né? Mas na hora da consulta, você geralmente aconselha qual o melhor tamanho, né? Sim, são dados, né? São coletados dados que a gente são chamados de dados biométricos ou antropométricos, né? E que, de acordo com o diâmetro, projeção e tamanho do tórax, é indicado um volume, um tamanho, um modelo de prótese. Eu entendo da pergunta da Jaqueline também, que eu já ouvi muita gente, como tem o perfil dela magrinha, ouvir a seguinte coisa de alguém da família. Ah, não faz isso que você vai ficar desproporcional, né? Como é que você sabe o que é proporcional e o que não é? Né? E o que é indicado nesse caso? Porque também há a quantidade de ml, né? O tamanho da prótese. Eu gostei dessa tua pergunta, Patrick, porque... São coisas que a gente vê na rua direto, né? Não só desproporcional, né? Tem gente que fala que vai dar dor na coluna, dizem que perde a sensibilidade. São os mitos da rua. Ah, sim. Vamos começar com o Patrick. Sabe por que é interessante a tua pergunta? É porque o que é proporcional, o que é bonito, é relativo, né? Então, assim, é o padrão corrente de beleza, né? O padrão atual. Tem um professor que ele se chama Juarez Avelar, e ele estava definindo o que é beleza, o que é bonito. E a definição dele é a seguinte: beleza é aquilo que agrada aos olhos do observador. Então, eu achei engraçado por causa do nome do programa, sabe? Então, por causa do nome do teu programa, Observadores, né? Mas é aquilo que agrada quem observa, E em relação ao que tu me perguntaste, né, de dor na coluna, se vai perder a sensibilidade, existem as complicações, mas logicamente, bem executadas as técnicas, né, elas costumam não dar complicações. Algumas complicações são reversíveis, como a sensibilidade
em mais de 90% ela volta. Né? Dores na coluna, se colocar assim um volume muito grande, com certeza vai ficar pesando mais. E no caso das estrias, que o senhor já tinha falado antes? Então, as estrias tem que se colocar proporcionalmente à prótese ao tamanho do tórax da paciente. O tratamento de estrias, se ocorrer a estria depois, aí tem que fazer massagem, tem que fazer... tem tratamentos dermatológicos de pele que... Mas é reversível? Não, que diminuem, minorizam, né, o efeito da estria. Ainda não se tem um tratamento que se possa dizer assim que trate 100% a estria. Ela é mais comum, né, em pessoas de pele mais escura, aliás, ela é mais aparente, né, por causa que a cicatriz ela tem uma coloração esbranquiçada e menos aparente em quem tem pele mais clara. Eu participo de um grupo no WhatsApp, né, que é de um cirurgião lá do Rio de Janeiro, e muitas mulheres participam desse grupo, né, do cirurgião para acompanhar as outras mulheres que já operaram, para pegar dicas, enfim, para sanar as curiosidades, né? E aí eu vejo que elas costumam fazer uma preparação que é igual grávida mesmo, né, que elas passam aquele gel para poder hidratar a pele, preparar a pele, deixar tudo certinho para evitar mesmo essas imperfeições. O comentário do Dr. Antônio Márcio sobre o que você acabou de falar, nós vamos deixar para o próximo bloco, que nós já encerramos esse primeiro, e vamos deixar primeiramente o nosso telespectador com um recadinho do nosso patrocinador. Ei, você que tem o sonho de fazer um curso superior, a Unicesumar está aqui para ajudar você a realizar esse sonho. Ela oferece 37 cursos de graduação e 24 de pós-graduação, além de aulas ao vivo com mestres e doutores, transmitidas diretamente na sua casa, através do seu computador, smartphone ou tablet. Esses cursos de graduação estão com descontos especiais de 35% para você que concluiu o ensino médio 2015 ou 2016, para você que deseja fazer a segunda licenciatura e também para quem tem mais de 55 anos. A Unicesumar tem oportunidades especiais para todas as idades. Se você não se enquadrou em nenhuma dessas situações, não tem problema. A Unicesumar tem outras opções para você. Venha conhecer nosso polo na folha 28 ou acesse o site unicesumar.edu.br/EAD e fique por dentro de todas as promoções. Ou ligue 0800 600 6360 e consulte as condições. Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e sempre lembrando ao nosso telespectador que pode acessar o link dos programas anteriores através do facebook.com/observadoresmarabá, é o nosso endereço nessa rede social, ou também nos enviar sugestões, críticas através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Nós voltamos a falar com os nossos convidados de hoje, o Dr. Antônio Márcio, que é cirurgião plástico, e também com a Jaqueline, que está nos ajudando aqui, é jornalista da equipe do Jornal Correio. Doutor, a Jaqueline estava falando no final do último bloco sobre um grupo que ela participa de WhatsApp, né, dos curiosos por cirurgia plástica, e falando sobre a preparação. Eu já emendo o comentário dela, ali questionando também qual o período médio entre a procura do paciente. Vamos imaginar um paciente que dê tudo certo, né? Então ele lhe procurou, curioso sobre colocar a prótese mamária, a paciente, né? E ela deu tudo certo, há indicação, então ela vai receber ali todo o pré-operatório. Eu queria que você explicasse qual é esse pré-operatório e quanto tempo demora até efetivamente chegar à cirurgia. Correto. Bom, o que a Jaqueline falou é muito interessante, porque realmente a paciente fazer o preparo, a massagem, aumenta a vascularização, pode evitar alguns efeitos colaterais ou complicações como estrias, né? Em relação aos grupos de bate-papo, assim, antigamente se combatia muito, mas hoje em dia a informação ela está livre, está aberta para todo mundo, para quem quiser ter. Só tem que se ter um cuidado, a fonte, a qualidade da informação, para ela
ser verídica, ela não ser fantasiosa, né? Em relação ao pré-operatório, ele é eu acho que talvez seja a etapa mais importante de todo um procedimento, né? Porque o pré-operatório, ele vai garantir a segurança do procedimento, o planejamento, evitar que se cometam falhas técnicas, evitar que se cometam exageros no pós-operatório, como a falta de repouso, então o medicamento correto que se vai tomar. Geralmente, esse tempo de pré-operatório ele é muito variável, pelo menos na minha experiência de consultório, de clínica, porque tem pacientes que operam, que passam em consulta, digamos hoje, e querem operar daqui 2, 3 dias, como tem pacientes que operam com 1 mês, 1 semana, às vezes até anos depois eles retornam. Se fosse seguir um fluxo temporal de consulta pré-operatória, seria mais ou menos assim. Passaria na consulta num dia, faria todos os exames. Esses exames eles são específicos para cada tipo de cirurgia, para doenças que o paciente possa ter, como cuidados com pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade. E ele, estando tudo ok, sendo um paciente de baixo risco, ele faz esses exames em 1 semana, 10 dias, 15 dias no máximo. Logicamente, ele tem que fazer uma avaliação cardiológica, né, dependendo do tamanho da cirurgia. E assim, num prazo, digamos, 1 semana, ele já está pronto para marcar. Digamos que isso aí demore de 1 a 2 semanas, né, se for um fluxo contínuo, né? Aí, caso o paciente tenha que tomar algum outro cuidado, logicamente pode demorar um pouquinho mais. Mas esse apressado aí que o senhor citou aí, que ele chega já pensando que pode fazer daqui a 3 dias, ele vai demorar pelo menos 2 semanas, seguindo o fluxo normal. Pois é, esse paciente, às vezes, ele está assim, numa ansiedade de operar aí. Aí não cabe ao médico, cirurgião plástico, dizer se ele tem que não operar, mas identificar se há algum componente de ansiedade, isso é importante também, porque às vezes a vontade ela pode ser volúvel, né? Pode... O médico tem que ser um pouco psicólogo também. Um pouquinho, Às vezes o paciente quer operar, digamos, chega hoje, quer operar amanhã, eu nem posso operar ele porque eu já tenho uma agenda, né? Então não consegue. Aí você tem que esperar também a pessoa, vamos dizer, apurar a vontade, a ideia. Isso aí eu acho que o médico tem que respeitar, às vezes, né? Chega com uma meia certeza também, se quer operar, ainda está decidindo, né? É melhor não operar, né? Porque senão depois se arrepende ou não. Não, assim, é o que eu te falei, não cabe a mim dizer se... Assim, o que cabe a mim é orientar pelo melhor caminho, que a cirurgia tenha sucesso, que tenha segurança, que satisfaça aquela pessoa que quer fazer. Mas não desencorajá-la. Não desencorajar, né? Assim, tem casos, logicamente, que eu já falei, olha, será que não é melhor você tratar esse problema que você está, né, primeiro? Tipo assim, a paciente lá saiu para uma festa, aí vestiu uma roupa, aí se olhou no espelho, se achou gorda, aí foi para a festa ontem, aí hoje passa no consultório, já quer operar amanhã. Então, às vezes, a gente tem que filtrar essa vontade de rompante, né? Dizer, mas espera aí, você... Às vezes a paciente nem é gorda, né? Espera aí, você não... É uma cirurgia ou se você fizer uma dieta? Né? Então, equivale o bom senso também do médico, né? Diz que o bom senso nunca é demais, não? Verdade. Doutor, nós vamos dar uma olhada em algumas imagens aqui. Pedir para o Cadu colocar na tela e eu já faço referência aqui ao telespectador que não são imagens cedidas pelo doutor. Embora alguém possa ficar com alguma expectativa que seja alguma imagem lá do arquivo dele, não. São imagens que a gente pegou aleatoriamente da internet, de algumas referências que a gente tinha aí. Então, vamos deixá-lo também à vontade para comentar ou não sobre determinadas imagens, apenas para a gente está utilizando só ilustrativamente para arrancar dele algumas informações. Né? Nós temos aqui, eu nem sei se hoje em dia é utilizado esse tipo de marcação aqui, é assim mesmo que funciona?
Assim, existem as marcações, né? Geralmente essas imagens são imagens de fotografia, né? São aquelas imagens com modelos fotográficos e marcações que nem sempre condizem com a realidade ou expectativa do paciente, né? Essa aí que tu está me mostrando me parece uma paciente que talvez vai fazer uma lipo, um pequeno procedimento, né? Com excesso de gordura. Excesso de gordura. Mas aqui, como volto a dizer, foi apenas ilustrativo, para a gente mostrar aí uma marcação que ela é feita no pré-operatório, né? Vamos lá, vamos passar mais uma, por favor. Aqui, para falar um pouquinho sobre rosto, né? A gente já falou muito sobre mama, vamos falar um pouquinho sobre rosto. Quais são os procedimentos os mais comuns hoje? E eu vejo uma marcação aí nessa área dos olhos, também hoje dessa questão muito, né, da expressão cansada, de como cuidar disso, como que são as cirurgias relacionadas ao rosto? Basicamente, as cirurgias de rosto, né, elas procuram o rejuvenescimento facial. A fórmula da juventude? Não, ela é dita assim, né? Antigamente se falava em lifting, que é um anglicismo, né? Mas assim, na verdade vamos dizer, são vários procedimentos, né, que podem ser utilizados para melhorar a aparência, a autoestima. Essa que você está me mostrando, assim, ele está delimitando a área das pálpebras inferiores, das órbitas, talvez o contorno do queixo, da maxila, da mandíbula. Não é bem assim que é marcado, né, mas assim, está até uma imagem bem ilustrada, né? Assim, cirurgia de face, cirurgia de rugas, né, que é elevação da face. Ela pode ser apenas superficial, como pode ser profunda. Cirurgia das pálpebras, né, cirurgia do nariz, cirurgias de preenchimento facial com produtos biológicos que podem ser absorvíveis, inabsorvíveis. Eu vou ter uma imagem sobre isso, sobre essa questão de preenchimento. Correto. Né? O que eu queria que você comentasse aqui, e é por isso que a gente colocou também sobre que o assunto também hoje seria medicina estética, para saber também, nos dias de hoje que se vende tantas fórmulas milagrosas, né, pomada disso, né, produtos de não sei o que lá, até que ponto vai o que se pode conseguir de avanço com produtos, com tratamentos e a partir de onde é que entra a cirurgia plástica? Bom, em relação aos tratamentos, com certeza eles avançaram bastante, né? Alguns tratamentos dermatológicos com produtos de rejuvenescimento, de produtos de antioxidação das células, né? Hoje em dia se investe muito na medicina que o pessoal chama de ortomolecular, né? Mas esse investimento é a nível de combater os radicais livres, né? Então, há muitas pesquisas ainda, com certeza vão surgir muitas novidades, né? Mas não só para a pele, mas para o teu corpo de uma maneira geral, para a tua saúde, longevidade, aparência, né? Então, assim, quando é que a cirurgia entra como coadjuvante nesse tratamento? É quando ou o paciente ele se queixa, já faz um tratamento com cremes, pomadas, um tratamento, vamos dizer assim, não invasivo, não cirúrgico, mas não está obtendo os resultados que ele acha satisfatórios. Então aí ele recorre a um procedimento cirúrgico, que é um procedimento que vamos dizer que é mais efetivo, né, para determinada correção, para determinado detalhe que ele queira corrigir na face. Certo. Vamos colocar mais uma imagem aqui, por favor, Cadu? Tá, aqui, só voltando no assunto prótese, né? Eu queria então aproveitar, já que a gente já falou de outros aspectos, para falar sobre a questão do tamanho das próteses, né? O que orienta o tamanho, né? De se colocar X ou Y mLs? Como é que funciona isso hoje em dia? Também tem as formas, que é gota, né? Como é que é? Perfil alto, perfil super alto, cônica, tem essas variedades aí também. E também existe uma diferença também no tipo
do produto, material. né? Sim, bom, primeiro, a prótese, ela deriva ela é um material chamado dimetilpolisiloxane. Ele deriva da sílica, né? Do silício, areia. Então, ele é um dos materiais mais inertes encontrados na natureza. O que é inerte? É que não vai causar uma reação para o organismo, né? Existe toda uma evolução das próteses, né? Até chegar às próteses atuais. Geralmente, as próteses atuais elas possuem uma camada de silicone externa texturizada, né? Essa texturização ela não é ao acaso. Ela é para diminuir a possibilidade de complicações, como contratura capsular ao redor da prótese, já que ela é um corpo estranho, né? No visual aqui aparenta que essa aqui nós temos aqui da texturizada. Essas são texturizadas. E por dentro ela é um gel de silicone. Isso aí confere uma segurança para a prótese que ela não vai vazar e se espalhar no organismo. Mesmo que essa cápsula se rompa, que é muito resistente, essa cápsula, ela vai se manter na loja feita para ela. Então ela não vai se espalhar no organismo. Em relação aos modelos, eles variam de acordo com a estética corrente, com que as mulheres vão usando. As primeiras próteses elas tinham perfil baixo, aí depois perfil médio, moderado, né? Aí existe as de perfil alto, as extra alto ou super alto. Então, assim, é de acordo mais ou menos com o padrão de estética atual. O formato, o tamanho. Existem algumas outras próteses que são anatômicas, né? O senhor estava falando sobre a resistência do produto, né? Isso já depreende-se, né? Até porque é uma coisa que está sendo implantada na pessoa, mas também existe uma revisão, né? De tempos em tempos da prótese. Por que ela é necessária e como é que é feita? Correto. O que acontece é que, sendo silicone por fora, a diferença é o número de polímeros, né? Quanto mais polímeros, mais sólido. E quanto menos, mais ele adquire a forma de gel. Então, o que acontece é que o gel que está preenchendo a prótese, ele começa a reagir com o gel de silicone que está preenchendo a prótese, ele começa a reagir com a cápsula da prótese, que é texturizada. E, assim, num decorrer de alguns anos, essa cápsula ela pode reagir e assim, o pessoal fala, foi digerida. Não, na verdade ela reagiu e virou tudo só um silicone. Então, quando perde essa integridade, aí tem que se trocar a prótese. Ou por outros motivos, como contratura ou o desejo da própria paciente de mudar o tamanho da prótese. Isso que se fala que é de 10 em 10 anos que é feita troca, não é bem assim? Assim, as primeiras próteses tinham um prazo bem menor para se ficar acompanhando através de exames, 5, 6 anos. Aí foram surgindo outras gerações de prótese, mas só que assim, o que é admitido é 10 anos. Apesar de ter algumas próteses que dão, por motivos mais de comercial, de entrada em mercado, dão garantia vitalícia, mas se admite em torno de 10 anos para que se tenha uma troca. Ok. Diga alguma coisa nesse assunto ainda? Não, eu ia fazer a sua pergunta, inclusive. Tá bom, vamos olhar aqui mais uma imagem, por favor, Cadu? Tá aqui. Lembrando que essas imagens são ilustrativas, pessoal, não é do arquivo do doutor Antônio. Doutor, aqui seria o ambiente da cirurgia, né? Aqui, nesse exemplo, acho que mamária também, né? Correto. Pela auréola. São quantos profissionais envolvidos durante na verdade, uma cirurgia dessa? São de 5 a 6 profissionais envolvidos. Porque 2 cirurgiões plásticos, o cirurgião principal, o auxiliar, 1 ou 2 instrumentadoras, aí já vai 4, certo. Um anestesista e circulante de sala, então... Anestesia geral aqui nesse caso? Não, depende. A anestesia ela pode ser loco-regional, que é o bloqueio, né? E pode ser geral. Né? O pessoal
tem uma ressalva, né, em relação à cirurgia, desculpe, à anestesia. Mas hoje em dia os procedimentos são muito seguros. Essa imagem que você está me mostrando me parece ser uma cirurgia real. Né? Não, Pelo que eu vejo, essa eu tenho certeza que é. De inclusão. Inclusive, o nome prótese, ele foi o nome que pegou, mas o correto seria implante mamário. Implante mamário. Porque a prótese ela é externa e o implante ele é interno. Mas como já ganhou assim... Já está no popular? Então difícil mudar. Né? Nessa imagem a gente vê que a cirurgia está sendo feita pela auréola, né? Mas tem outras formas de colocar o implante mamário, que é a cirurgia por baixo, né, da mama, e também tem pelo umbigo e pela axila. Correto. Qual... Eu acho que a Jaqueline fez o dever de casa mais que eu, ela já está fazendo todos os aspectos aí. Qual você costuma fazer mais? Pela auréola, então, por baixo da mama? Tem as indicações. Na verdade, existem essas técnicas que você falou e existem algumas outras mais. A indicação da técnica, ela vai de acordo com o formato da mama, o tamanho da areola, a presença ou não de cicatriz, a flacidez. Né? Então, assim, existem as que são consideradas mais estéticas, talvez a da areola, a transaxilar, elas são consideradas mais estéticas. A da areola ela tem uma incidência maior de perda de sensibilidade. Né? Já a submamária, ela não é considerada tão estética, né? Porém, ela não dá tanta perda de sensibilidade de areola. A transaxilar, ela também não dá tanta perda de sensibilidade, ela é bastante estética, mas o corte é pela axila. Né? Então, às vezes, a paciente ela se queixa, apesar dependendo da cicatrização dela, do corte estar na axila. Existem as vias abdominais, periumbilicais, transareolares. Então, assim, existe uma gama de técnicas. Essas técnicas, talvez não exista uma melhor que a outra, né? Talvez exista a indicação para cada uma. Por exemplo, uma paciente que tem flacidez mamária, ela não vai fazer nenhuma dessas técnicas, ela vai fazer a correção da mama e a inclusão da prótese pela cicatriz. Né? Então, é uma coisa a se avaliar. Cada caso. Cada caso. Qual dessas técnicas que a recuperação é mais rápida, digamos assim? Eu vou deixar para você responder essa pergunta da Jaqueline logo após o intervalo e nós voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, hoje falando aqui sobre cirurgia plástica, já estamos tirando bastante dúvidas aqui com o Dr. Antônio Márcio, lembrando que está nos ajudando aqui a jornalista Jaqueline Chagas, aqui eu peço que repita a pergunta que encerrou o bloco anterior. O que eu perguntei, doutor, é qual das técnicas, né, para colocar o implante mamário, qual delas a recuperação é mais rápida? Correto, Jaqueline. Aqui a recuperação é mais rápida, com certeza é a técnica que corta menos. Então, quando ela é bem executada, geralmente não há muita diferença entre a submamária, a periareolar ou a transaxilar em termos de recuperação. O que há a diferença é o quão invasiva a cirurgia possa se tornar e qual é a saúde, a recuperação do teu paciente. Né? Então, logicamente, quanto menor, quanto menos invasiva, quanto menor o corte, mais rápida a recuperação. Quanto melhor a cicatrização do paciente, mais rápida a recuperação. Idade tem a ver também? Idade também. A idade tem a ver por causa do processo de envelhecimento que ele atinge diretamente a regeneração celular. Certo. Vamos olhar mais algumas imagens aqui, que a gente ainda tem bastante coisa para ver. Eu coloquei essa imagem aqui, doutor, porque é uma imagem que correu o mundo. Essa aqui foi a primeira transplantada, o primeiro transplante de rosto, né? Foi ainda na década passada, em 2006, se não me engano. Foi na França. E aqui nós temos o resultado aqui do lado esquerdo de quem tá, do telespectador. Foi assim que foi feita a cirurgia e aqui do lado direito já com algum tempo,
já para a gente ter uma ideia da evolução, né? Infelizmente, essa moça, ela morreu este ano, ela, devido aos medicamentos que ela teve que tomar ao longo do tempo, que ministrar ao longo do tempo, devido para controlar a questão da rejeição, ela desenvolveu um câncer e veio a morrer esse ano, 10 anos depois da cirurgia. Eu queria apenas eu sei que não é a sua especialidade, mas apenas só falasse um pouco de forma pueril sobre essa questão de rejeição, a preocupação nesse caso e também como é que o senhor vê a evolução da medicina. Bom, aí é uma combinação de muitos conhecimentos, né? Microcirurgia, para que se faça esse transplante de face. Também a parte da imunologia, né? Assim, com certeza, assim, o resultado assim foi maravilhoso. Ela foi atacada por um pitbull, né? Ela foi atacada pelo próprio cachorro dela. Isso. Eu tive a oportunidade de ver esse caso num congresso brasileiro, que o cirurgião veio ao Brasil e ele apresentou esse caso num congresso. Agora, em relação a ela ter vindo a falecer devido a um câncer, né? Foi isso que você falou. É porque quando se transplanta um órgão, né? No caso aí foi a face, né? De outra pessoa, o sistema imune reconhece como estranho. Então a pessoa tem que tomar medicações que diminuem essa imunidade, essa antigenicidade, essa autoimunidade. Então, baixando a imunidade, abre porta para uma série de doenças, inclusive o câncer. Então, isso é uma complicação não só do transplante de face, mas quem também faz transplante de fígado ou de outros órgãos. Trazendo para uma realidade bem mais que a gente vê acontecer bastante, existe muita questão de enxerto, às vezes se fala de tirar a pele de uma parte do corpo para colocar no outro da mesma pessoa. Isso parece que é bem comum de acontecer, né? Como é que funciona? A questão do enxerto, ele assim, é uma cirurgia relativamente simples. Isto porque existem vários tipos de enxerto. O que se faz atualmente é o autólogo, é o da própria pessoa. Então não vai haver a questão da rejeição por imunidade. Então isso aí vai acarretar que há um sucesso muito grande na cirurgia. Facilita, né? Isso. Bastante. Vamos passar aqui, Cadu, mais uma. Tá aqui, ó. A gente estava falando sobre, né? Aqui nós temos um problema que a pessoa teve de crânio e foi desenvolvido para ele eu só usei até esse termo no bloco anterior, que seria, eu já não chamaria de enxerto, mas foi feito um molde, né? Correto. Um molde aí já usando a tecnologia do 3D. Então, mais uma evolução da tecnologia. Correto. Hoje em dia, assim, a gente sabe que para perdas de algumas partes do corpo, sobretudo partes ósseas, podem ser feitos moldes, né, se baseando na parte contralateral, que não foi perdida. Esses moldes eles podem ser feitos com biopolímeros, eles podem ter também uma baixa antigenicidade. Hoje em dia existe impressora 3D que fabrica esses moldes. Existem moldes comerciais, empresas. Então isso aí é mais vamos dizer assim, uma ferramenta para que se reconstrua, se atinjam resultados para os pacientes que sofrem esse tipo de perda, né? Ok. Vamos lá, Cadu. Nós temos mais uma. Aqui seria o pessoal do nariz, né? Isso. Isso faz aqui também, Marabá? Correto, faz cirurgia nasal. A cirurgia nasal ela pode ser tanto a correção do septo, o paciente que não respira bem, a parte cartilaginose, a parte óssea, quanto cornetos, etc., como a parte estética, né? Essa identificação da cirurgia, no caso da correção do septo, ele já vem referenciado de um outro profissional? Sim, às vezes vem referenciado do colega otorrinolaringologista, né? Certo. Às vezes chega lá no meu consultório, o paciente que ele quer fazer a estética, mas tem problema respiratório, aí a gente faz em parceria. Ok. Vamos lá, Cadu. Tá. Aqui eu já mudando de assunto, o senhor essa semana aí teve uma grata felicidade de ter um trabalho seu aí experimental da UEPA apresentado no Congresso, como é que era o nome lá? Congresso Internacional da Sobradpec. Sobradpec. Sobradpec.
Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto e o nível que a gente conseguiu alcançar com isso aí. A Sobradpec é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Experimental. Bem, esse envolvimento todo se deu com a vinda do curso de medicina e atividade de docência. Então, o senhor é um dos professores do curso aqui em Marabá. Isso, correto. E a gente tem que se atualizar, tem que continuar estudando, né? E acabou aquela ideia que, porque está no interior, não, né? Então, uma das vontades minhas é que chega um dia aqui na cidade e fala, tem um problema, né? Não vai se tratar fora, não pega o avião, tem profissional aqui qualificado. E essa realidade está mudando, hoje em dia tem muitos profissionais qualificados aqui na região. O objetivo de tudo isso é você ensinar, né, os futuros médicos, os graduandos de medicina, né, construir modelos experimentais mais baratos, né, e viabilizar o ensino. E nós tivemos essa felicidade de ter feito um modelo lá no mestrado, né. Logicamente, eu não levo crédito sozinho, existe todo um grupo aí por detrás, os coordenadores, professores, os estagiários e colaboradores, mas o objetivo maior não vejo que seja o prêmio, tá? É muito bom, a gente se sente muito feliz, mas é a consequência dele, o ensino, né, o aprendizado dos futuros médicos. Tem que ter mais uma imagem, Cadu. Eu acho que é a turma apresentando lá. Isso, é justamente lá, né? Você teve representado, não pôde ir no dia para a defesa? Isso, infelizmente eu não pude ir por atividade profissional, mas fui muito bem representado. Os professores, o coordenador, a estagiária, segurando o certificado. Certo. Muito bom. É isso. Doutor, aproveitando que a gente está falando de UEPA, nós temos um curso aqui em Marabá, né, que foi um curso que nós tivemos uma grande luta para trazer aqui para Marabá. A gente sabe que não está com a estrutura ideal ainda, mas não vou lhe colocar em situação para responder sobre isso, até porque nós pretendemos convidar aqui a própria coordenação da UEPA em Marabá para falar sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse sobre o que a gente já tem avançado com esse curso, como é que está o aprendizado da turma que já está dentro hoje. Com certeza existem as dificuldades, né? Mas, logicamente, todas as dificuldades, os problemas, eles são para serem resolvidos. Os alunos, eles estão, mais ou menos, a primeira turma está no meio do curso e assim, esse curso ele entrou com uma metodologia nova, né, que foi metodologia ativa, que é aprendizado baseado em problemas, problematização. Então, assim, em termos de pedagógicos, de didática, ele é muito mais avançado do que alguns cursos já mais antigos, que são ditos os tradicionais. Sim. Algumas coisas como espaço físico, isso aí eu creio que vai se resolver. E certamente nós teremos futuramente muitos médicos formados aqui que vão interagir na região, porque esse é o objetivo, de formar pessoas aqui da região, pessoas que não vão embora, corrigir o problema da falta de médico no interior. Assim que saiu a primeira turma, a gente ficou muito feliz até de ver que grande parte das vagas foram ocupadas realmente por pessoas que são residentes aqui em Marabá, né? São famílias daqui. Correto. São filhos de famílias daqui. Então isso tem nos deixado bastante felizes em relação à possibilidade que se abriu para essas pessoas. Com certeza, esses alunos, esses graduandos, eles vão sair excelentes médicos, eu tenho certeza disso. Pela qualidade, pelo empenho deles, hoje em dia é muito bonito de se observar isso aí. Certo. Doutor, a gente tinha falado no bloco anterior um pouquinho sobre eu falei, né, aliás, não lhe coloquei para comentar ainda, mas sobre a proliferação de técnicas, de procedimentos, de tratamentos estéticos, né? Sem querer lhe colocar para analisar ou para colocar ninguém com medo de nada, mas eu queria que também atentasse o telespectador sobre o que é necessário ele ter em vista na hora de se colocar à disposição de qualquer tipo de tratamento, o que ele deve ter cuidado, o que ele deve, até porque a gente vê gente mexendo com laser, com propulsor de não sei o que lá, agulhamento, e a gente fica meio pé atrás se realmente essas pessoas
tem a especialidade necessária para fazer esse tipo de tratamento? Assim, sempre vai haver curiosos, né, que por um motivo ou outro fazem o tratamento. Às vezes eles não possuem o preparo adequado, talvez o estudo, o conhecimento suficiente para que coordenem ou que façam qualquer tipo de tratamento. Então, os cuidados que os pacientes têm que ter, que as pessoas que querem fazer o tratamento têm que ter, é procurar saber se o profissional ele é cadastrado, se ele tem registro no conselho, se ele faz parte de alguma sociedade relacionada à atividade, né? Então, assim, são esses cuidados de ver o nome do profissional, se alguém já fez o tratamento, se teve sucesso, se tem queixas. Então, é o bom senso na hora da escolha, né, do profissional. Evitar as pessoas que prometem mundos e fundos sem cumprir. E é isso. Porque tem sempre a gente vê, né, pessoal, porque investimos no maquinário laser, tal, e, né, que promete o rejuvenescimento, e então a gente fica meio com medo, principalmente quando se tratarem de clínicas que não pertencem a médicos, pertencem a outros tipos de profissionais. Então, quando foge um pouquinho desse ambiente médico, a gente percebe que muita gente fica um pouco pé atrás. Correto, você tem toda a razão. Às vezes, hoje em dia, tem alguns profissionais que estão naquele afã de fazer os procedimentos, né? Mas existe a questão toda de você saber fazer o procedimento e saber corrigir as intercorrências. Então, o paciente, às vezes, ele tem aquela vontade de fazer e, às vezes, não tem o cuidado de verificar aonde faz e com quem faz. Então, o conselho que a gente dá é que o próprio paciente tenha informação. A internet, como a gente já comentou, ela é cheia de informações, mas tem que filtrar essa informação. Existem os órgãos oficiais, as sociedades, o próprio Conselho de Medicina para orientar o paciente. Estamos encerrando, eu vou deixar a Jaqueline fazer um comentário final e também se despedir do telespectador. Muito obrigada pelo convite, né, em participar, tirei muitas dúvidas. Eu acredito que tenha tirado a dúvida de uma galera também. E muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje. Doutor Márcio, a gente quer lhe agradecer também. A sua empresa também é parceira aqui nossa do Grupo Correio. Você também tem, na medida do possível, sempre tentado divulgar, né, as técnicas e também as possibilidades que a gente tem trazido aqui em Marabá. Daí o interesse nosso também de trazê-lo para poder fomentar esse debate e também esclarecer muitas dúvidas do pessoal em casa. Eu tenho certeza que foi bem esclarecedor hoje. Eu que agradeço, um grande abraço para você e para as pessoas que estão em casa, que assistiram a gente. Ok. Este foi o programa Observadores. A gente agradece novamente, como sempre, toda a nossa equipe que trabalha aqui nos bastidores para colocar esse programa no ar e a direção da TV Correio SBT. Nós aguardamos você de novo na semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, devido ao horário de verão, aqui na telinha da TV Correio SBT, canal 26. Até semana que vem. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. O programa Observadores dessa semana vai falar um pouquinho sobre cirurgia plástica e a chamada medicina estética. E para isso nós contamos aqui com a presença do médico Antônio Márcio Nunes Alves, que é cirurgião plástico, e também para nos ajudar nesse bate-papo a colega jornalista Jaqueline Chagas, da equipe do Jornal Correio. O programa Observadores é a partir das 9 horas da manhã, neste domingo, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.